Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidar você a acalmar seu coração, acalmar sua mente, preparar para tudo aquilo que o Senhor reservou para a gente essa noite. Gostaria de compartilhar um texto contigo, Salmos 95, 1 e 2. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres, reconhecendo que Ele é o nosso Deus. Este versículo é um convite para adoração e louvor a Deus. Salmo exorta o povo a adorar e louvar a Deus, reconhecendo como rocha da nossa salvação. Então, gostaria de convidar você que veio preparado para louvar e adorar a Deus, a ficar de pé e orar comigo, que possamos dar início ao nosso culto dessa noite. Pai amado, chegamos na tua presença para te agradecer pela vida, te agradecer pelo carinho que tem tido com cada um de nós, Pai. Te louvamos porque sabemos que sou o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Sou o único digno de louvor e de adoração, Pai. Nos prostramos diante a Ti para entregar o nosso melhor culto, nossa melhor adoração. Te convidamos, Senhor, para que esteja presente no nosso meio. Que hoje haja cura, haja salvação, haja libertação neste local, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e desde já agradeço. Amém. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um domingo aqui na casa do Senhor. A gente se alegra com a vida de cada um, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é forte. Nós podemos louvar o nosso Senhor. Ele renova as nossas forças. E em Êxodo diz: o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa canção, Ele é a nossa salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei, e o Deus de meu Pai eu o exaltarei. E o Senhor, que Ele seja engrandecido, Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Aproveite esse momento para louvar o Senhor e colocar o seu coração diante da presença dele. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Ao Rei eterno e imortal.
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Que darei a esse Deus eterno e imortal? Que posso dar a Ele? Tantos benefícios que me tem feito. O que eu der ao Senhor, primeiro que o Senhor não precisa que a gente dê a Ele. Ele é dono, eterno, imortal, dono de tudo e de todos. Não tem nada que eu possa dar ao Senhor para que Ele me abençoe mais, para que Ele me ame mais, para que eu seja filho amado dEle. Porque Ele é o bom. Contudo, o que nós damos ao Senhor é como hoje, Dia dos Pais. Minhas filhas eram pequenas, e então elas chegavam no Dia dos Pais com um presentinho e me davam toda a alegria, aquele rostinho, né? Toda alegre, pelo presente que eu dava para o papai. Mas eu sabia de qual conta tinha saído aquele valor para comprar o presente. Mas só de ver o rostinho delas, todas felizes por dar o presente para o papai, né? E assim funciona com o nosso Deus. O que nós damos a Ele é só para ver seu coração generoso, seu coração solidário com outras pessoas, seu coração bondoso. E é para isso que nós ofertamos nessa hora. Solidariedade, generosidade, é esse momento que nós estamos fazendo aqui. Então nós queremos fazer isso com todo o nosso coração, sabendo que nosso Deus já fez tudo por nós. E nós somos aquelas criancinhas que deram ao Pai um presente que já veio dele. Vamos fazer isso com alegria no nosso coração. Deus
Obrigado, Paizinho amado, por tudo que Tu és em nós. Obrigado porque o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor nos dá o que vestir e pela oportunidade de poder repartir o que nós temos uns com os outros. Obrigado por isso. Continua, Senhor, a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, que nunca falte o alimento, que nunca falte a água, a energia elétrica, que não falte roupas. E, Senhor, se alguém tiver necessidade, aqui está a sua igreja para abençoar, aqui está a sua igreja para estender a mão e juntos podemos cooperar uns com os outros. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça continue sobre cada vida, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar um pouquinho. Nossos avisos dessa semana. Nossa célula semana passada foi uma bênção. Quem não foi, perdeu. Dá um buffet de sopa maravilhoso. Tudo quentinho, um chazinho de maçã com abacaxi. Nossa, show! Muito bom, muito bom. Vocês que não puderam ir, e semana que vem estaremos aqui na célula. Vai ser aqui na igreja. Na quarta-feira, a partir das 19h30. Tá? Alguns avisos sobre a Essa é quarta. essa quarta. Na próxima quarta, né? Se de semana que vem. Semana que vem. Amigo. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vocês podem ficar em pé se apresentar para a igreja, por favor? Você primeiro. Boa noite, meu nome é Josi, sou lá da Batista da Alameda. É um prazer estar aqui pelo nome de Deus com os irmãos. Amém. Amém. Você, querida? Boa noite, eu sou a Dani, eu vim passar dos pais do meu pai. Ô, bênção. Que bênção. Daí quem quer aproveitei para vir aqui conhecer a igreja. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Fique à vontade. Você? Boa noite, meu nome é Bruno, é na Natália. A gente se mudou para Curitiba tem pouco tempo. Ô, bênção. Eu conheci aqui a igreja. Opa, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Vocês podem dar uma salva de palmas aos nossos visitores também? Posso falar da televisão? Posso falar da televisão? Quer falar da televisão? Tá bom. Vamos compartilhar as boas notícias também, né? No próximo dia 2 de setembro, a partir das 15 horas, nós vamos estar lançando a nossa escola de artes marciais. Então, você que quer desenvolver um pouquinho, vamos ter o Muay Thai e Jiu-Jitsu. Vai ser um aulão experimental. Então, se você mora aqui na região, ou se não mora também, pode vir para cá. Vamos fazer um aulão aqui. E depois desse, nós vamos começar todos os sábados. Aí nós vamos começar a dividir, os professores vão dividir. Quem quer fazer o Muay Thai, quem quer fazer Jiu-Jitsu, cada um vai ser um horário. Mas a gente vai definir isso aqui já no sábado, dia 2 de setembro, a partir das 15 horas. Não esqueça. Estou doido para dar uns golpes aqui nos camaradas que estão me atravessando, sabe? Então, hoje estão querendo me atravessar, eu estou sem ensaiar aqui. Então, fica o nosso aviso, nosso convite a vocês. Vocês que moram aqui mais próximo, convidem os vizinhos, amigos, que venham todos, que vai ser uma grande festa. De sábado que vem, dia. Bazar. Dia 19, a partir das 14 horas, nosso bazar aqui embaixo também. Venham, vai ser um momento de estar compartilhando com os amigos também. Para gastar. E para gastar, Sarinha falou, tem que gastar, tem um dinheirinho. Se vocês estiverem aqui também, podem vir, será um prazer, um privilégio estar recebendo vocês aqui conosco. E mais alguma coisa dos pais agora, depois? Não, eles. A homenagem do Dia dos Pais? A homenagem ao Dia dos Pais, né? Agora, vamos fazer. Melhor, né? Sim. Sim. Sim, agora ficou bom. Tá bem. Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje é dia de um
de uma pessoa muito especial nos nossos núcleos familiares, né? Hoje é Dia dos Pais, então essa igreja quer abençoar você e a sua família. Então eu quero pedir, vou fazer um pedido para todas as crianças que estão aqui na igreja, inclusive as moças, minhas auxiliares, para virem aqui comigo, que nós vamos abençoar os pais representados aqui essa noite. Vem aqui comigo, por favor, você também, né? Então, se o pai há mais tempo estivesse aqui, né, que era o irmão Muriel, eu ia pedir para ele orar abençoando a vida de vocês, porque acredito que ele tem um legado. Mas a gente não vai deixar de orar por cada pai que está aqui e a gente quer também fazer uma homenagem. Uma simples homenagem, mas eu quero não passar em branco. Eu vou pedir para que, se você é pai, para você ficar de pé, por gentileza. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, aí em Provérbios 14 diz assim, que no temor do Senhor o homem tem forte amparo, e isso é um refúgio para os seus filhos. Então, o que nós queremos dizer, pai, é que quando você tem o Senhor e guarda o temor de Deus no seu coração, nós que somos filhos somos muito abençoados. Amém. Então, o que nós desejamos para vocês é que o Deus de toda graça e poder capacite vocês dentro da porção que vocês já têm dentro de vocês. Amém. Porque o que nós recebemos através da vida de vocês como pais diz muito daquilo que Deus deseja estabelecer na nossa identidade. E o papel e a missão de um pai tem tudo a ver com a paternidade de Deus na nossa vida, a nossa principal referência. E se você se acha falho, impotente em algumas situações porque nós somos humanos, eu quero lhe dizer que assim como Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos, Ele usa aquilo que você tem para fazer grandes milagres na vida da sua família, tá bom? E nós amamos vocês que são pais das nossas famílias e é muito bom tê-los aqui. Essa igreja quer lhe abençoar. Então, antes da pastora Silvana orar por cada um de vocês, eu vou pedir para ela se apresentar e ela vai ler também um versinho para vocês. Boa noite, meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar um prêmio para Dia dos Pais. Pai, sua vida é o testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Sua devoção a Cristo, esse compromisso em viver de acordo com a sua palavra, são uma inspiração para mim e para todos os que conhecem. Feliz Dia dos Pais. Agora eu vou pedir para a irmã Silvana orar por vocês e depois a gente vai entregar uma lembrança. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, a gente quer te agradecer por cada pai que está aqui, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que são grandes as lutas, as preocupações como pai, na provisão da casa, Senhor Deus, mas nós queremos agora, em nome de Cristo Jesus, pedir que a tua graça superabunde nesses corações, com sabedoria do alto, Pai, e um descanso na certeza de que a provisão vem do Senhor. Pai querido, nós pedimos, Senhor Deus, que esses pais recebam do Senhor saúde, muitos anos abençoados, onde eles possam ver os filhos dos seus filhos, Senhor, e ver, Senhor Deus, um legado espiritual sobre a vida da sua família, indo através deles para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, cadê? Tem mais uma criança ali, veio com você, ela tá aí? Ela foi nesse caminho. Ah, tá certo. Então tá bom. A gente não vai entregar uma lembrancinha para vocês, a gente pede que recebam com muito carinho, tá? Graça e paz em nome de Jesus. Enquanto os presentes estão sendo distribuídos, nós queremos falar para vocês sobre o aniversário da igreja no dia 27. No dia 27, nós teremos aqui a presença do coral da Alameda, teremos a presença da orquestra da Alameda, teremos a presença do pastor Luiz Wagner, que é o pastor sênior, que está pregando aqui nos 41 anos da igreja. Só que eu preciso
preciso da parte de vocês uma mobilização. Qual é a mobilização? Vocês colocarem na rede um vídeo que eu gravei essa semana na Alameda sobre o aniversário, que eu gostaria que o Enzo, desculpa, Enzo, pode colocar o vídeo. Amados, no dia 27 de agosto, teremos o aniversário dos 41 anos da Igreja Batista de Uberaba. O culto será às 18h30. Teremos a presença do Coral da Alameda, da Orquestra da Alameda, o pastor sênior Luiz Wagner estará trazendo e ministrando a palavra. Convidamos você, convide seus amigos, convide os vizinhos, convide seus parentes e venha, porque será um momento de adoração, louvor, exaltação ao nome de Deus em agradecimento pelo aniversário da nossa igreja. Amados, eu queria que vocês fizessem o seguinte: vocês fizessem a mobilização total para divulgar. Eu coloquei na rede da igreja, no WhatsApp da igreja, e vocês espalhem, o máximo que puder. Nós vamos tentar fazer essa semana em panfletos também, para a gente distribuir no bairro. Tá ok? Então, tanto impresso, a gente vai fazer impresso, como vocês divulgarem na rede, o máximo que vocês puderem, no Face, YouTube, Instagram, eu deixo com vocês. A parte da gravação está feita. Agora, a gente divulgar. Mas vai caber todo mundo? A gente dá um jeito. O pessoal fica lá no jardim de oração, o pessoal vai para cá, mas a gente dá um jeito, tá bom? Vamos orar pela palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pelo culto, obrigado pela homenagem do Dia dos Pais, obrigado, meu Pai, pelo carinho da igreja, pelo aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, no nosso meio. Pedimos graça, misericórdia, a Tua manifestação no meio do povo, Senhor. Agora a gente vai ministrar a Tua palavra. Dá-nos unção, dá-nos, Senhor, não só a clareza para o povo, mas a aplicação do Teu recado ao coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, Silvana e eu escolhemos um texto essa noite, e esse texto é Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Primeiro quero dar um esclarecimento. Quando você lê a Bíblia, você vê em cima dos capítulos um título que foi colocado a respeito do contexto do versículo. Isso não veio da inspiração da Bíblia, isso foram os tradutores da Bíblia que colocaram para ajudar o nosso pensamento para saber o que é. Mas eu creio, e já li muito sobre isso, que a maioria das pessoas que são tradutores da Bíblia disseram que houve um erro no título. Porque a parábola, na verdade, se refere à parábola do pai amoroso. Porque, na verdade, a grande ênfase é a ênfase de perdão, reconciliação, aconchego, amor. Então, a parábola que a gente vai estar tratando é a parábola do pai amoroso, onde tem toda uma circunstância, onde você vai ver a figura do pai, vai ver a figura de dois filhos, E esses dois filhos, vão representar grupos diferentes de pessoas que andavam ao redor de Jesus. Ao redor de Jesus haviam os seus discípulos, mas havia o grupo dos fariseus e escribas e havia o grupo dos pecadores e publicanos. Eles faziam essa distinção não só pela postura, mas pela identidade. E a figura do filho pródigo vai ser a figura da pessoa pecadora e da pessoa publicana. A figura do filho maior, do filho mais velho, é a figura do fariseu e do escriba, que são pessoas religiosas, que aparentemente estão em comunhão com o Pai, mas estão no mesmo teto, estão na mesma casa, mas estão com um baita problema de relacionamento com o Pai. E não curtem esse relacionamento. Então, nesse texto, são três parábolas que são seguidas: a ovelha perdida,
a dracma perdida e o filho pródigo, que é o tema que vocês veem aí. Só que vocês têm que ver que as três, Jesus está com a mesma ideia para nós. É ir em busca. Deus vem em busca do pecador. Deus vem em busca daquele que está longe. Deus vem em busca daquele que tem alguma coisa acontecendo na vida dele para que ele retorne e seja restaurado. Então a parábola começa, né? Eu não vou falar das outras duas, mas a nossa ênfase é do Pai amoroso. Versículo 11 do texto de 15 de Lucas. Isso. Só que a versão, eu não sei se eu peguei a mesma versão, acho que eu vou ler aqui, se der, vocês acompanham lá. Eu dei outra versão para eles. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não mais sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a minha roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-me. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? E ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, mas matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-se, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Gente, toda a estrutura do coração do pai amoroso, em toda a história você vê que é um pai que toma algumas atitudes que a gente vê porque ele é referência de pai. Em primeiro lugar, quantos de nós queremos ter a nossa vida independente, nós nos largarmos para viver do jeito que a gente acha que é melhor, e a gente fica diante de um quadro onde algumas pessoas podem dizer para nós: mas por que Deus deixou? Na verdade, às vezes Deus deixa como um Deus que tem a soberania permissiva para que a gente possa aprender algumas coisas. O pai naquela época não podia, de forma alguma, não era normal ceder e dar a herança antes. Eu me lembro quando
dele, disse que a tristeza no coração dele tinha se abatido nesse livro do meu pai. Porque os filhos se reuniram e disseram: você vai dar herança para nós, mesmo em vida, que nós precisamos da herança. A gente imagine, né? O coração do pai. E o quanto ele comentava com o meu pai, o coração abatido, a atitude dos filhos. Agora, o pior nos dias de hoje é que se mata para ter herança. Estamos chegando, né, a um clima desse tipo de comportamento. Quando ele chega para o pai vai liberar, mas não era normal. Porque nós cremos por toda a história que Deus, de alguma forma, precisava trabalhar na vida daquele filho. De alguma forma, algumas coisas iam acontecer, mesmo doloridas, mas Deus ia fazer daquela situação uma escola de vida para ele. E a atitude que ele toma, vocês observem bem, a herança veio para o filho para que ele saísse. Segundo a gente consta do texto, dá para entender que ele pegou toda a herança e transformou em dinheiro. Ele pegou dinheiro para gastar, tá, abundantemente naquilo que fosse bel prazer dele. Só que quando o mais novo ganhava a herança, a lei judaica dizia claramente que o filho mais velho ganhava o dobro. Então veja, ele ganha a herança, mas o filho mais velho, que está lá dentro da casa ainda, tem a herança dobrada do filho. Que ele ficava, o filho, com 1/3 dos 2/3 que ficava com o mais velho. Olha o quadro que a gente vê. Tá? E o filho mais velho, você percebe que ele tem um tipo de vida, ele está ali dentro, ele trabalha ali, mas existe alguma postura que não havia afinidade, comunhão. Ele sentia-se como escravo. Só que o filho mais novo sai, vive dissolutamente. E o texto é muito claro, ele vai viver uma vida promíscua mesmo, ele vai viver uma vida imoral, ele vai fazer o que deu na cabeça dele, o que eu gosto, o que eu quero, e ele se larga com esse tipo de vida. E o texto, eu fico imaginando, e acontecendo tudo isso na vida dele, mas o que ele faz? A gente vê a figura do pai à espera e na expectativa. O texto deixa claro que o amor do pai era tão grande que ele estava na espera, como diz uma expressão um pouquinho mais clara, na espreita. Né? Então, na espreita, deixa eu ver se ele aparece lá no pico da montanha para correr, para ele abraçar. Todo dia. Todo dia. Eu lembro de uma história agora de alguém que a gente está ajudando a escrever um livro da vida dele, que é o irmão Sérgio, que foi recuperado pela Cristolândia. O irmão Sérgio era travesti. E como travesti, né, ele teve uma vida totalmente mudada. E além das mudanças, ele teve cirurgias para mudar. Né? Ele teve uma vida egressa mesmo, uma vida muito difícil, dá para vocês imaginarem. E a mãezinha dele, sempre orando por ele, sempre clamando por ele. Então a gente vê a figura realmente de amor, quando está sempre esperando que vai haver uma mudança. Para encurtar a história, ele hoje é missionário da Cristolândia, junto com a esposa, casado, né? E a gente está escrevendo a vida dele, a história da vida dele. Então, o que acontece? O amor que vem do alto, o amor que é de Deus, é um amor que tem esperança, é um amor que sabe que vai acontecer alguma coisa. E fica sempre deixando claro, a gente sabe, conforme Isaías 59, 1 e 2, que o que faz separação entre nós e Deus é nossos caminhos. Isso não significa, como diz o versículo 1 do Isaías 59, Deus está sempre com o ouvido atento, né, para nos ouvir, e nunca com o braço cruzado. Ele está com o braço estendido. Só esperando a gente dizer aqui: oi, estou aqui, cheguei, estou de volta. Ele não fica fazendo ponderações. Ele está esperando por causa do tamanho do amor de Deus. E quando ele passa a viver aquele estilo de vida, o que aconteceu? Ele, de alguma forma, Deus trabalhou nele, a ponto de ele chegar ao último que você podia. Imagine judeu, gente. A lei de Deuteronômio era clara que era maldição cuidar de pouco. Os judeus, você sabe que não, nem o muçulmano também, mas o judeu tinha uma lei muito clara. E ele vai ter que cuidar de
porco, gente, que humilhação, ele chegou ao máximo. E quando chega ao máximo, eu fico imaginando, né? Às vezes Deus te coloca a uma situação que você está com o rosto em terra, para que Ele te traga de volta. Faz parte do processo para o seu coração, para que o seu coração seja quebrantado. E de uma forma sublime, ele cai em si. O texto é muito claro. O Caim em si, ele voltou num estado tal, disse, gente do céu, o que eu estou fazendo? Que tipo de vida é essa que eu escolhi? Mas precisou chegar a esse pó para chegar a um momento como aquele. E ele estava naquela situação, só que ele toma uma atitude de prontidão, que eu digo. Qual atitude? Ele não só pensa, mas ele decide. E ele diz, meu pai, lá na casa dele eu tinha tudo isso. E outro, eu tinha comunhão, eu estava do lado dele. E ele disse, eu me levantarei. E o texto diz que ele levantou. Ele não ficou lá no pensamento, ele toma uma decisão. Gente, e essa decisão não só cair em si, porque o cair em si é a primeira identificação que eu preciso mudar. O levantar é um sinal de arrependimento. E eu ir como arrependido, eu estou em busca da reconciliação. Que foi isso que ele fez. Ele foi em direção. Agora imagine a cena linda, né? Ele está chegando, o pai está na expectativa, né? Como eu disse, na espreita, né? Ele viu o filho. E quando a cidade era pequena, quando a pessoa chegava na cidade, o pessoal ia fazer bullying com ele, ia fazer chacota com ele, com o filho daquele que desprezou o pai. E os juízes estavam na porta para julgar também, na porta da cidade. Tá? E o pai não deixou. E o pai não podia correr como ele correu. Ele corre em direção ao filho para que o filho não fique sujeito àquelas humilhações com o povo. O amor era tão grande que o pai corre até ele. Gente, coisa mais linda sendo. Imaginando ele correr, tá? Então você vê, o texto tem, ele abraça, ele traz o filho, né? Eles estão juntos, ele tem aquele espírito, é dia de festa, é dia de reconciliação, um dia para festejar, que meu filho estava morto e agora vem. Agora, veja que situação. Quando o irmão chega, o questionamento dele é aquilo que a gente diz de acusação. Gente, aquele filho que viveu toda aquela vida longe do pai, estava ali arrependido, quebrantado. E às vezes a gente diz, não há perdão para esse. Esse aí, não tem, está quebrantado. Ele precisa de perdão, ele está pedindo perdão. E às vezes a postura, veja, era o pecador e o publicano. Mas o lado de cá do fariseu era o religioso acusador. Eu sempre vivi uma vida digna e eu me preocupo com isso. Porque eu posso até dizer que eu tenho uma vida religiosa sadia. Mas isso não significa intimidade com Deus. Não havia comunhão naquele filho com o Pai. E naquele que perdeu a comunhão, ele se dispôs ao perdão. Amém. Quando você vê essa parábola, é inevitável pensar que a gente tem os três personagens, vocês não acham? Quem aqui já não se comportou como filho rebelde? E eu acho muito interessante no texto que ele fala assim, ele pediu dinheiro para o pai e não muito depois ele saiu de casa. Então, parece que é aquele tempo em que fica cozinhando a tua cabeça. Então, quantos aqui já não ouviram? Aqui na igreja. Outra vez, puxa vida, seria tão mais fácil. Fica em casa. E aí você começa a se comportar, puxa, para que esse tipo de comportamento? E aí vem toda aquela tentação de você se comportar como um filho rebelde. Viver aquilo que o mundo está te atraindo. E eu vejo aí o poder da mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E a palavra de Deus diz que é a verdade que liberta.
Então, quando ele lá no meio dos porcos, vendo aquela comida, a verdade começou a vir na cabeça dele. É a verdade, é o processo da verdade entrando na nossa mente que nos causa a libertação. Do contrário, enquanto você continuar ouvindo o que o diabo está falando para você, você vai se desviar do propósito que Deus quer. E assim como esse filho, você vai cometer, talvez você não vá para o bar, talvez você não vá para a prostituição, mas você vai se rebelar, porque uma mentira um dia entrou na tua cabeça. Porque lá na igreja, ninguém presta atenção em você, você viu? Ninguém te cumprimentou. Olha só, passou o aniversário da igreja, ninguém veio aqui, ficou doente, ninguém deu bola para você. E aí aquilo vai, e a pessoa vai se distanciando. A mentira do filho mais velho. Nós que somos de igreja, eu creio que nós somos muito mais tentados nesse tipo de mentira. Qual é a mentira do filho mais velho? Eu não ganhei nada de você. Eu trabalho que nem teu escravo e eu não ganho nada. O Marcos não falou? A divisão, o filho mais velho ganhava 2 vezes mais. Pena, né, que isso não acontece mais, né? Ela mais velha vai, né? O filho mais velho ele ganhava 2 vezes mais. E aí disse que quando o caçula pediu a divisão, o pai fez a divisão dos 2. Então o filho mais velho ganhou 2 vezes mais e guardou. Quando ele foi falar com o pai, você nunca me deu nada. E quantas vezes a gente se rebela com o Senhor? Senhor, eu sou teu servo, sou da serva, nunca ganho nada. Hello, acorda. Quem é você na fila do pão? Pensa que não, eu brigo com Deus, Hello, se enxerga. Começa a ver a tua saúde. Em tudo dai graças, a palavra diz. Mas nós, às vezes, como esse filho mais velho, chegamos protestando diante do Senhor. E é muito bonito toda a passagem, porque Deus quer que a gente tenha o papel do Pai. Termos uma igreja terapêutica. A gente ser a parte terapêutica dentro da nossa casa mesmo. Entre nossos irmãos, pai e mãe. A gente tem esse papel. E quando Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos e proclamar liberdade aos cativos. Ou seja, e Deus quer, no momento que você recebe Ele como teu Senhor e Salvador, que você, tendo Cristo Jesus, essa unção te acompanhe. Onde aqueles que estão com o coração contrito, você vai poder exercitar esse papel, Pai. Mas não, a gente insiste em ser o irmão mais velho. Afinal, a gente está aqui na igreja, todo mundo, esse povo pecador lá fora. E a gente se acha. A gente não vai longe, eu posso falar publicamente, porque eu já conversei com a minha nora sobre isso. Meu filho casou com uma mulher divorciada. No dia que ele veio falar que estava namorando, depois que ia casar com ela, eu não me alegrei com isso. Já tinha 2 filhos. Eu disse, gente, você educa o bichinho para ele pegar uma mancha dessa? Já 2 filhos? Gente, e fui conversar com Deus que nem o filho mais velho. Deus, uma família sacerdotal te servindo, educando o menino ali. Vai. E sabe o que o Senhor me fez lembrar? Meu pai está com 91 anos. Ele é filho de mãe solteira. O homem que engravidou minha avó, ele estava noivo de 2 ao mesmo tempo. Largou ela grávida e casou com a outra. E sabe o que o Espírito Santo me falou para mim? Ele disse, seu filho está fazendo com aquelas crianças aquilo que eu queria que alguém tivesse feito com seu pai. Seu filho está cuidando do filho que foi abandonado por outro homem. Para que aqueles meninos não sofram o que o seu pai sofreu. Gente, quando o Espírito Santo me falou isso, e a minha nora veio falar comigo, sogra, você não deve estar feliz, né?
né? Você esperou que seu filho tivesse uma mulher diferente, tá? Eu virei para verdade. Verdade. Eu esperava uma outra história. Mas aí eu contei que o Espírito Santo tinha me falado. E aí ela chorou. Sogra, que cura que você está me dando no meu coração. Eu disse, o Senhor olhou seus filhos e louvado seja que Ele usou o meu filho para curar os seus. Gente, me tirando dessa postura do filho exemplo. Vocês sabem que eu sou psicóloga e uma família me trouxe uma menina firme de igreja, muito firme. Virou a casaca. Começou a faculdade, fez um monte de coisa, e os pais disseram, Silvana, a gente não entende o que aconteceu com essa menina. Tenta conversar com ela, e trouxe, eu tentei dialogar com a menina fechada. Resumindo, gente, essa menina foi num churras da faculdade, e o melhor amigo dela deu uma noite Cinderela. E quando ela estava na cama, quase sendo estuprada por ele, ela acordou. E ele disse assim, agora é tarde. Essa mentira entrou na mente dela. Toda vez que ela tentava fazer alguma coisa, ela escutava o diabo dizer, agora é tarde. Você está suja, agora é tarde. Eu quero voltar para a casa do pai, agora é tarde. E ela foi, gente. Ela calou, ela não me contou, ela não contou para os pais, ela não contava para ninguém. E cada vez o comportamento dela pior. Porque quando ela pensava, aí o inimigo mostrava o currículo, tudo que ela tinha feito, ó, você fez isso aqui, ó, agora é tarde. E ela disse que a irmã dela ia casar e insistiu que ela fosse num culto de despedida na igreja, solteira, e lá teve uma palavra que o Espírito tocou. Quando tocou, ela olhou para a esposa do pastor, agarrou a esposa do pastor, eu preciso, e contou toda a história da esposa do pastor, para socorrer ela naquele momento. Porque lembra quando o Marcos falou que os juízes ficavam na porta da cidade, impedindo essas pessoas de entrar? Toda vez que você pensa em voltar para o Senhor, tem uma legião de demônio em volta da porta da igreja, da porta do caminho de retorno ao Senhor, tentando impedir. E era isso que aconteceu com essa menina. E aquele dia ela entendeu, ela pegou esse pastor ligeiro, contou tudo, e esse pastor começou a orar com ela. E aí ela conseguiu ouvir a voz do Senhor no lugar da mentira. Filha amada, eu estou te esperando. Queridos, nós como Igreja de Cristo Jesus, temos que ser essa igreja que recolhe as pessoas que chegam aqui na porta. Não como quem acusa, mas como o espírito desse Pai de quem espera. Pastor Dani Bonilha, a gente já falecido, morreu na pandemia, mas a gente num congresso com ele disse que ele era realmente um profeta. E ele estava pregando na igreja, e veio uma mãe e um pai dizendo assim, há mais de 6 meses não temos notícia do nosso filho. E Deus usou o pastor Dani Bonilha hoje mesmo. Vocês vão ter notícia. A mulher dele disse que olhou assim. O pai e a mãe voltaram para casa, sentaram ao lado do telefone. 2 idosos sentaram do lado do telefone. Pegaram cobertorzinho, era inverno nos Estados Unidos, cobertorzinho, ficaram ali do lado do telefone. E antes da meia-noite, aquele telefone tocou. Era um homem, proprietário de um estacionamento de carros. E ele disse, olha, há mais de 6 meses, tem um rapaz dormindo no meu estacionamento dentro do carro. E eu estou muito preocupada porque eu morro congelado, muita neve. E nessa noite eu fui lá, bati e disse, você não tem ninguém, e ele me passou esse telefone, vocês conhecem esse rapaz? E os pais chorando, pegaram o carro e saíram em conta do filho. E foram lá, pegaram aquele filho, e aí o filho disse assim, vinha no carro dizendo assim, mas eu fui sair de casa, porque Deus não se importa comigo, Deus não se importa, pai. Voltou a gravação do culto, onde o pastor dizia, hoje mesmo, o seu filho volta para casa.
Ele disse: filho, você achou que Deus não via você lá naquele carro, mas Ele estava acompanhando você o tempo inteiro. E hoje é teu dia de voltar para casa. Amados, a gente pode estar num desses 3 papéis. Eu posso estar sendo o filho rebelde, precisando voltar para casa. E hoje é o dia de voltar para o Senhor. Mas antes de fazer o apelo de chamar os filhos rebeldes, eu primeiro quero fazer um apelo para chamar os filhos mais velhos. Você que entende que tem tido uma postura legalista, você que percebe que é muito fácil julgar, muito fácil, muito fácil. Eu lembrei agora, minha irmã, a gente tinha um culto doméstico e esposa do pastor sempre pega as buchas, né? Aí culto doméstico, daqui a pouco vem Foz é calor, aí o pessoal acabou o culto, eles se enrolaram, uma falou assim: você viu a saia da Fernanda de Cal que veio roupa? Ficou sentou, saia meio, ficou gritando na direção do meu marido. E você tem que tomar uma providência. Eu virei para ela e disse: escuta, essa moça está afastada da igreja, está voltando agora. Como que você quer que eu bata de frente para ela? Ore por ela está voltando. E foi incrível, gente, que à medida que a menina foi voltando para a igreja, a saia foi compridando. Foi compridando e foi bênção, gente. E depois de uns 3, 4 meses, essa que a saia foi compridando, um dia chegou no culto doméstico e me pegou do lado. Você viu a visitante? O comprimento da saia dela? Olha, foi na direção do meu marido. Aí eu virei para a menina: deixa eu te contar. Há 6 meses atrás, foi tua saia que incomodou uma outra esposa. Gente, eu disse assim: ora para que a saia da outra não comprida que nem ela. É aqui que nós temos que entender a misericórdia do Senhor que me salvou. Eu preciso estender para o outro. Então você que tem entendido que é muito fácil julgar, e assim como eu estava julgando a condição da minha nora, você que percebe isso na sua vida, fica de pé. E tipo, eu não quero mais ter essa postura de irmão mais velho. Eu quero ter a postura do pai, aquele que acolhe, aquele que entende que a obra de convencer do pecado é do Espírito, não minha. Que o meu papel é o papel do acolhimento daquele pronto a restaurar os contritos de coração. Então você que tem sentido isso, fica de pé para a gente orar. Eu já estou de pé, porque muitas vezes essa é a tendência da gente que está dentro da igreja. Então, quem se sente, mais alguém? Amém? Amém? Joia. Oh, amém, amém, amém. E você que tem se sentido como o filho rebelde, que ouviu uma mentira que te afastou da casa do pai. Eu entendo, Silvana, que eu ouvi as mentiras e hoje eu quero voltar para a casa do pai. Hoje eu quero ser acolhido pelo Espírito de Deus. Eu quero me encontrar de volta com o pai. Eu quero o aconchego do pai. Fica de pé para a gente estar orando por você também. Você que tem percebido que é a hora de voltar para a casa do pai. Vamos então orar? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu te louvo, Pai Santo, porque nós que estamos de pé, Senhor, estamos reconhecendo, Pai Santo, que muitas vezes temos sido legalistas, entendendo, Senhor Deus, que somos bons, que merecemos algo, Senhor. E como os nossos olhos, Senhor Deus, são rápidos para olhar as imperfeições no outro e para criticá-los. Agora, Pai, nós queremos clamar: Espírito Santo de Deus, vem com tua graça. Pai Santo, traz esse olhar de misericórdia, Senhor Deus, e que nós possamos ser os agentes de cura dentro da tua casa, dentro da nossa família, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que a nossa alegria esteja, Senhor Deus, em sermos os teus abraços, os teus beijos, Senhor Deus, a tua palavra de acolhimento a todos que chegaram até o Senhor. Pai Santo, que todo esse olhar de julgamento, Senhor Deus,
de valor próprio saia do nosso coração. E, Senhor Deus, através do Teu Espírito, traz a nossa memória. Quantas vezes erramos e quantas vezes o Senhor foi bom conosco. Em nome de Cristo Jesus, produz esse Espírito na Tua igreja, Senhor. Que essa seja uma igreja, Senhor, acolhedora. Uma igreja, Senhor Deus, pronta a abraçar, Senhor Deus, o pecador, entendendo que o Teu Espírito é que convence do pecado e do juízo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Só deixa eu completar. A gente morou em Gramado, Rio Grande do Sul, e chegou lá um profeta amigo nosso, sabe aqueles profeta ressonância magnética de Deus, né? Era feroz. E o pessoal assim divulgou na igreja, encheu a igreja. E tinha uma moça que tinha machucado todo mundo da igreja. Sabe? Brigou com um monte de gente e tal. E a cidadã veio pro culto. Sentou lá no final. Aí um culto com o outro. E todos na esperança. Era profeta de Deus, era profeta raio-x de Deus. Ia olhar, ia ver que ela era podre, ia dar uns cacetes na cabeça dela. E aí, essa era a esperança da igreja. E aí, lá pela Santa Igreja lotada, lá no fundo, o profeta lá da frente disse: você aí, fica de pé. Todo mundo vibrando, e ela ficou de pé, constrangida, né? Ele disse: assim diz o Senhor, como eu esperei você voltar para minha casa. Filha minha, como eu senti saudade de você. Gente, a torcida do Flamengo murchou, né? Porque eles queriam ver ela passar vergonha em público. Aquela menina veio para frente, tremendo, chorando. Aquele profeta abraçou ela e disse: o Senhor ansiava pelo teu retorno. Sabe o que aconteceu? Ela dali começou, irmão por irmão, que ela tinha machucado, pedir perdão. Queridos, essa é a terapia do nosso Deus. A terapia do amor. Amém. Aonde houver amor, vai ter graça, vai ter cura, vai ter libertação. E o Espírito de Deus vai reinar. Que essa seja uma igreja conhecida pela presença da graça do Senhor. E que todos que entrarem aqui sejam recebidos não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de que bom que você voltou para casa. Amém. 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 Irmãos, antes de terminarmos, cantarmos, deixa a pessoa do grupo pode vir. Eu quero falar agora como pastor, a gente está caminhando, a gente tem aquela esperança, aquela expectativa, e que é a obra que a gente tem sonhado pela igreja, né? E a gente tem etapas. A Mércia voltou, como foi a viagem? A Mércia, como foi a viagem? Que bom que você volta, tem bastante trabalho. A gente fez, a gente criou, mesmo sem a irmã, por exemplo, criamos um conselho de assessoria e diretoria, porque nós pudemos fazer a eleição da diretoria. E o pessoal está trabalhando, estamos reunindo departamentos, e a irmã ficou com toda a área de patrimônio, né? Para cuidar da igreja, né? As coisas precisam fazer, mudar, pintar, tudo. Então, a irmã pode ser assessorada de todo o resto do pessoal, mas a gente está com todo esse conselho para a gente dar andamento, né? Essa semana você vê a equipe trabalhando e os enfeites ali nas entradas do Dia dos Pais, com muito parabéns, foi Jane, Elizabeth, e ontem à noite eles estavam aí trabalhando, só que eles foram trabalhar, a gente, você acha que isso é justo? Eles trabalhando, mandaram foto para mim, estão comendo pizza. É brincadeira, sério. Vai ter foto de pizza, mas gente, você não pode ser pecado. Mas esse amor que gostou, entendeu, Ariel? Ali, né, junto, que gostoso esse ambiente, né? E a gente tem muito para caminhar. E durante a semana, a gente tem que cuidar das coisas burocráticas da igreja. Então, a gente tem notícias boas, eu ia para vocês. Toda a regularização do banco já está tudo funcionando normal.
eu como presidente, ele como primeiro tesoureiro, as coisas estão caminhando. Amanhã eu vou ter uma entrevista para a assinatura digital da igreja, então nós teremos a assinatura digital, vai estar tudo regularizado, né? E a gente vai estar dando andamento ao lançamento da escola, que foi anunciado aqui, e o aniversário da igreja. Deus há de trazer muitos para cá, como tem trazido, e é nessa expectativa que nós estamos juntos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e cantarmos essa última música, e depois eu darei a bênção para a pastora. A sua
oração, mas as portas estão abertas. Entre as duas regras. E logo depois da bênção, lá embaixo, eu sei que a gente fica conversando, a pipoquinha, tá esfriando, cafezinho, tá bom? E aí vamos descer. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça preciosa de Jesus, a comunhão, a consolação e a ministração do Espírito Santo repousem sobre todos que aqui estão, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.